Olá pessoal, eu sou o Juan, estou aqui a convite da Nube para falar a respeito do mês do orgulho LGBTQIA+, que ocorre no mês de junho, e eu vou fazer parte do primeiro vídeo de uma jornada, uma série de vídeos que vão aí falar a respeito do conteúdo LGBTQIA+, e eu fui convidado para falar a respeito da diversidade de gênero e a diversidade de sexualidade. Eu sou advogado, membro da Comissão de Direitos LGBTQIA+, da OAB de Poços de Caldas e membro do coletivo LGBTQIA+, aqui de Poços. Sou também professor de dança, graduando em Educação Física, pós-graduando em Direito Público e Advocacia Extrajudicial e com formação continuada em Políticas Públicas Municipais. Sim, parece muita coisa, mas o tema que nós vamos falar hoje também é um pouquinho complexo, mas vocês vão perceber que ao longo da nossa conversa, desse bate-papo, vai ficar muito mais fácil de entender. Então, fiquem aí. Bom, como vídeo de abertura, me delegaram uma função um pouquinho minuciosa, mas acredito que eu vou conseguir esclarecer para vocês o que de fato é gênero e o que de fato é sexualidade. O que difere esses dois pontos. Mas antes de entrar nessa discussão, a gente precisa entender o que é de fato, qual que é o entendimento da palavra sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, que são coisas totalmente distintas, apesar de falarem praticamente sobre o mesmo assunto. Quando a gente está falando a respeito do sexo, a gente está falando sobre o sexo biológico, aquilo que a ciência entende como macho, quando tem a genitália, correspondente, e fêmea. E quando a gente fala de sexo, a gente também já está alocando nesse mesmo patamar a questão do gênero, como a sociedade enxerga e já determina, por uma questão biológica, que aquele ser humano se classifica como homem e que aquela outro ser humano se classifica como mulher. Então isso já começa uma discussão acerca da construção social do gênero em si. Mas antes de falar do gênero, tem que falar também sobre a identidade de gênero. Identidade de gênero, assim como eu disse um pouco antes, diz respeito de como a pessoa se entende socialmente em relação àquilo que ela vê. Então, normalmente, nem sempre o órgão genital, a fisionomia, as características físicas é de fato correspondente àquilo que ela sente, daquela forma que ela se comporta, daquilo como ela se entende. É algo muito mais subjetivo do que objetivo, tá? Então vamos primeiro falar a respeito dessa questão entre sexo biológico, gênero e identidade de gênero. Sabemos que há muitos anos a sociedade tem essa necessidade de classificar tudo que existe e começaram essa suposta, essa ideia de classificar o ser humano, que é um dos seres mais complexos que existem no planeta. A partir dessa classificação, começaram também a classificar o comportamento, Cada sociedade determina o que de fato é ser homem e o que de fato é ser mulher. Isso é determinado no momento que a criança nasce. Não dá essa liberdade para que aquele ser consiga se identificar ou primeiro entender o que ele é, o que ele sente, o que de fato ele vê a respeito do mundo. Então, quando nós falamos, por exemplo, do homem, o que é ser homem, por exemplo, no Brasil, século XXI? Aí vocês vão pensar várias coisas. O que é ser homem, por exemplo, no século XVIII, na França, quando homens usavam peruca, usavam salto, usavam meia calça, usavam pó de arroz? Será que esses homens seriam considerados homens hoje, no século XXI? Então fica muito esse questionamento do comportamento, do papel social que o homem exerce, e se de fato aquela pessoa que nasceu com sexo biológico quer fazer parte disso, Então, normalmente quando a gente fala da diversidade de gênero, aqui a gente está entrando em qual momento? O momento em que a pessoa, enquanto dono de si, enquanto sabendo subjetivamente o que sente, ele vai concordar com o que ele tem, com o sexo que ele nasceu, que foi ele determinado no seu nascimento, se tornando o quê? Um cisgênero, Ou se ele não se concorda com o sexo biológico, ou se ele não se vê compatível com aquela imagem que o corpo dele estabelece, ele vai se ver como um transgênero
ou transexual, tá? Existem também os intersexuais ou pessoas que também não se identificam nem com o gênero masculino e nem com o gênero feminino, e está tudo bem. Isso é algo que a pessoa vai construir socialmente e não vai servir de determinação para possíveis atitudes. Então, só para vocês terem uma ideia, considerando um contexto social que a gente vive numa sociedade em que a heteronormatividade, né, é a considerada correta, é considerada alinhada com a nossa cultura social, política, jurídica, etc. E a homossexual é considerada menosprezada, talvez minoria, só para vocês entenderem essa questão do gênero e a discussão que cerne a respeito disso. A partir do momento que a gente entra no ponto da sexualidade, a gente já está falando sobre orientação sexual. Eu sou homem, me declaro gay, homossexual, ou seja, eu gosto de pessoas que são semelhantes a mim, que possuem as mesmas características físicas, comportamentais, vestuais, que frequentam os mesmos lugares, fazendo com que isso se torne idêntico, igual. Quando a pessoa ela gosta que é diferente, se torna um heterossexual. Então, se eu fosse um homem que gostasse de mulher, me tornaria um heterossexual. Bom, gente, já que eu falei no início do vídeo que eu sou advogado e trabalho como membro da comissão da OAB e também faço parte de coletivo, acho interessante também pontuar algumas questões sobre a legislação e o que acontece no cenário brasileiro, né? Acho que é o que mais a gente está falando hoje. Quando nós falamos então a respeito da legislação brasileira, a gente tem que entender que, na verdade, não existe legislação no Brasil porque nenhuma parte do legislativo fez algo para a comunidade LGBTQIA+, ainda que seja uma demanda sempre buscada pelos nossos movimentos. Então, o jurídico, ou seja, decisões feitas pelo STF, pelos TRJ, ou seja, decisões, jurisprudência, resoluções que nos permitiram ter acesso a direitos que a gente tem hoje. A gente fala, por exemplo, da união homoafetiva, ela foi feita a partir de uma resolução. E ainda há estados que questionam essa decisão, mesmo sendo algo nacionalmente entendido, como a criminalização da homofobia, assim como a adoção, assim como também direitos previdenciários. Temas mais complexos, por exemplo, sobre o atendimento ao homossexual. Isso é, sim, fato, já foi discutido juridicamente a respeito de processos de danos morais, a questão de preconceito no momento da contratação, e tudo isso, gente, é algo muito recente. Para vocês terem uma ideia, a homossexualidade ela foi entendida como algo natural em 1990. A gente está falando de uma experiência humana de milhões de anos que foi entendida cientificamente como natural apenas em 30 anos. Isso é muito recente. As decisões brasileiras pautadas em direitos começaram a partir de 2008. Ou seja, tem ainda 12, 11 anos, isso é muito novo e as pessoas realmente precisam compreender e entender. Bom, gente, para que vocês consigam ter acesso a esses direitos LGBTQIA+, eu recomendo que vocês sempre fiquem de olho a respeito dessas decisões que acompanham o nosso cenário jurídico brasileiro. Então, você me perguntar, Juan, eu consigo casar hoje? Depende. Juan, eu consigo, de fato, dar andamento a uma agressão feita de forma homofóbica? Depende. Juan, eu consigo, de fato, adotar uma criança no Brasil? Depende. Por que eu falo depende? Porque não existe legislação que nos embasa. Não existe algo material, o direito material, que faça com que aquilo seja, de fato, considerado como possível. Então, infelizmente, todos os nossos direitos ainda estão pautados na questão subjetiva dos agentes jurídicos envolvidos, ou seja, o seu advogado, o promotor de justiça, o juiz e principalmente o estado em que você está. Então, quando a gente fala sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, não é simplesmente orgulho de ser o que a gente é, mas sim da gente sempre deixar claro o quão é importante a gente ser colocado no mesmo patamar de igualdade em relação a outros seres humanos. Então, quando a gente fala dessa conscientização, de pegar essas datas que as pessoas às vezes questionam, nossa, mas para que falar sobre isso? A gente já deu espaço para os gays, porque a gente já permitiu, isso já é algo ultrapassado. Não, não é ultrapassado, porque vivenciar algo para você lutar diariamente por questões simples que você, heterossexual, consegue fazer no dia a dia, não é algo natural para nós. Então, sobreviver, estar vivo já é um ato de resistência. A gente está falando de um país que mais mata
homossexuais, transexuais no mundo. A cada 1 hora, alguém é agredido por sua orientação sexual. A cada 20 horas, um gay ou um LGBT se suicida no Brasil. Isso é uma estatística extremamente triste. Então isso acontece por convenções sociais, por estruturas patriarcais que não fazem o menor sentido. Então conscientizar, entender o nosso orgulho é muito mais do que você ter um amigo gay, do que falar assim, eu tenho até amigos que são, tenho um primo que... Não, é você de fato entrar nisso, entender o assunto, buscar conhecimento e talvez também levantar a bandeira sobre o que é ser LGBT, porque nós estamos buscando exatamente os mesmos direitos que vocês possuem, porque os deveres a gente já cumpre. Bom, gente, é isso. Desejo sucesso na jornada de vocês e que toda essa conscientização a respeito de gênero e sexualidade possa trazer muito mais conhecimento e sensibilidade para entender o que você pode ser e o que o outro também pode ser. Se permitam sempre.